Olá, paz seja convosco, meus amados irmãos. Bem-vindo à 7ª aula da nossa Escola Crescer. Eu tenho certeza que esse nome é profético para a sua vida, para a minha vida, porque estamos vendo testemunhos, relatos, depoimentos de pessoas que já estão dizendo que está abrindo um mundo espiritual, mistérios sendo revelados, pessoas sendo fortalecidas, um conhecimento mais aprofundado da palavra de Deus. Deus te abençoe a você que é membro da nossa igreja, você que é de outra denominação, de outra cidade. Parabéns! A frase nossa é: não desista. Já passamos da metade aí da nossa escola, estamos caminhando rumo ao final. Não olhe para o que passou, olhe para o pódio, e o pódio nós vamos estar, vamos chegar na linha de chegada, ser coroados, não só com um certificado, mas principalmente com conhecimento, tá bom? Não se esqueça de entregar o resumo com base nos tópicos, tá bom? Faça o resumo com base nos tópicos, certinho, não precisa ser 40, 50 linhas, aí 30 linhas tá de bom tamanho e vai ser bênção. Hoje nós vamos tratar sobre lealdade e deslealdade. Um tema que após essa aula vai abrir mais uma vez, vai descortinar o mundo espiritual para que você possa ter discernimento. Nas próximas aulas nós vamos tratar quem é Jesus, missões, que é muito bacana, bibliologia, matérias mais tranquilas, mas agora Deus está trabalhando no nosso caráter, transformando de dentro para fora, para que nós possamos ser bons obreiros, bons trabalhadores, bons cristãos. Quando nós falamos de lealdade e deslealdade, primeiro, o que é lealdade? Nós estamos destrinchando o tema para depois nos aprofundarmos biblicamente. Lealdade é aquele que tem uma aliança. Uma pessoa leal é aquela pessoa que tem uma aliança, que sabe honrar. A cultura dela é a cultura da honra. É uma pessoa fiel. Aquele que demonstra respeito, zelo e rigor com alguém ou com aquilo que se comprometeu. Então, uma pessoa leal é aquela que demonstra respeito, zelo e rigor com alguém ou com aquilo que se comprometeu. Ou seja, um contrato, principalmente aqui nesta aula espiritual. Lealdade é um contrato espiritual, é uma aliança. E uma pessoa casada sabe que quando ela casa, normalmente ela faz um contrato, ela é fiel ao contrato, mas principalmente uma aliança de coração. Ela é leal, ela é fiel, e a fidelidade é até a morte. Por isso que ele diz assim: quem for fiel até a morte receberá a coroa da vida. Então tem que ser fiel, tem que ser leal. A aliança tem alguns segredos ou códigos desta aliança. Primeiro, nós devemos ter aliança, compromisso, fidelidade, lealdade com quem? Uma aliança, algo profundo, algo que vem do coração. Tem aliança com quem tem aliança com Deus. Ou seja, aliança que nós estamos falando de um contrato, de um casamento, de uma lealdade, de uma fidelidade. Então você tem que saber com quem você vai ter aliança. Nós não podemos fazer aliança com qualquer pessoa. A aliança ela tem que ser com pessoas que Deus aceita. Eu só aceito o que Deus aceita, eu só vejo o que Deus vê. Então é muito importante nós atentarmos para com quem estamos nós fazendo aliança. Uma aliança com uma pessoa errada pode determinar todo o teu futuro e determinar a tua eternidade. E o pior não é essa vida somente, é onde passaremos a eternidade. Jeremias 9:4 vai lá e diz assim: guardai-vos cada um do seu próximo, e de irmão nenhum vos fieis, porque todo irmão não faz mais do que enganar o próximo e anda caluniando. Ou seja, aqui está falando para tomar cuidado com qual irmão, com qual pessoa você vai se fiar, você vai se apadrinhar, você vai tomar partido. Então nós devemos entender com quem. Qual é o caráter dessa pessoa? É um caráter duvidoso? Você não pode fazer aliança com pessoas que têm caráter duvidoso. Caráter que não honra o teu Deus, o nosso Deus. 1 Coríntios 5:11, isso aqui, olha o que Paulo ele vai lá e fala sobre com quem devemos
com quem não devemos fazer aliança. 1 Coríntios 5, versículo 11, diz assim, mas agora vos escrevi que não vos associeis, ou seja, não faça aliança com aquele que diz ser irmão, olha aqui o texto, que diz ser irmão, mas é devasso é profano, uma vida de qualquer jeito, longe da palavra de Deus, mas ele diz que é irmão, tá aqui que diz que é irmão, mas é devasso. Tem até uma cerveja que lançou alguns anos atrás, chama Devasso, o nome já diz devassa, uma vida torta, uma vida profana, uma vida inescrupulosa, uma vida de engano. Não faça aliança com o avarento é aquele que ama o dinheiro, idólatra, maldizente, pessoa que vive falando mal da vida dos outros, principalmente diz que é irmão, às vezes não faz aliança, não tem amizade, fica longe dessa pessoa. Beberrão, roubador, nem ainda coma com ele, nem ainda coma, não faça aliança, não fique junto, não frequente a casa. Só que Paulo diz antes, no versículo anterior, ele vai lá e as pessoas têm uma pergunta, então eu não vou me misturar com ninguém, então eu não vou poder viver nesse mundo, eu vou ter que sair desse mundo. Ele fala, não, você não precisa sair desse mundo, você não tem aliança com esse grupo de pessoas que diz que é irmão. Só que ele vai lá e fala assim, que tem pessoas que não é irmão, ele diz assim, com esse você pode ter uma certa amizade, porque eles são ignorantes, ou seja, é melhor ter uma amizade com um ímpio, que nunca conheceu a palavra de Deus, um ímpio, eu falo um gentil, melhor dizendo, que nunca conheceu a palavra de Deus, do que uma pessoa que conhece e não pratica, que diz que é irmão, mas que é essa classe de pessoas que está aqui, senão era necessário sair do mundo. Ou seja, tem pessoa que erra pela ignorância, não conhece a verdade. Agora tem pessoa que conhece, que se diz irmão, é igual, depois nós vamos estudar sobre Saul, o perigo de ser uma pessoa que Deus separou, mas não estar separado para esse Deus. Então é muito importante, Paulo fala, não faça aliança, não se ajunte, não coma com pessoas que se diz irmão e faz parte dessa classe. 2. Não se iluda com quem tem mais, mas não é a vontade de Deus. Hoje nós vivemos uma ilusão. Você está entendendo que essa escola é para nos dar discernimento espiritual? Nós estamos vendo um panorama espiritual, um giro 360, para nós quebrarmos aqueles ritos, paradigmas. Uma pessoa ela tem mais isso, tem mais aquilo, é maior, deve ser Deus abençoando, e não é. Nem todos aqueles que têm mais significa que é mais abençoado. Tem muita gente que tem pouco. Tanto que Provérbios vai lá e diz assim, é melhor comer hortaliça e ter a bênção de Deus, do que comer banquetes e não ter a bênção. Então a bênção não é quem tem mais, é quem tem aliança com Deus, é quem tem compromisso e vive a palavra dele, mas não é a vontade de Deus. Eu já disse isso porque eu já dei essa aula várias vezes em escola de discípulo, escola de ministério, e eu disse que no começo do meu ministério, eu gostava de pregar muito, vai para cá, vai para lá, e eu não tinha muitas tão grandes oportunidades de crescer no momento em que eu estava dentro da igreja local onde eu estava. Eu fui pregar numa certa igreja que tem um nome, não vou falar por questão de ética, tem um certo nome. Na época eles estavam se preparando para entrar na televisão local da cidade que eu morava, e chegando lá, eu cheguei de moto, quando os obreiros viram eu lá na porta, falaram, quem é você, visitante? Eu falei, não, vim pregar. Nossa, você vai pregar? Já deu um ar de desprezo. Me levou até o pastor olhou de cima a baixo e falou assim, você vai pregar? Eu falei, sim, eu vou pregar. Ele falou, vamos na minha sala. Fui na sala dele para resumir, sintetizar o que aconteceu para você entender isso daqui, esse tópico 2. Aí foi lá, conversou, tudo ficou com o pé atrás para mim pregar, e eu tranquilo, debaixo da submissão. Eu sentei na primeira fileira da igreja, ele também sentou, ele chegou de mim assim, e ele falou assim, posso te pedir um favor? Eu falei, pode. Eu não vou te deixar pregar em cima do altar. Eu falei, tá bom, eu vou te deixar pregar embaixo. Mandaram tirar o altar na hora do culto e colocar embaixo. E ele ficou desconfortado ainda. Ele achou que Deus não iria me usar ou alguma outra coisa. Aí ele chegou em mim de novo e falou assim, posso te pedir um favor? Eu falei, pode. Não toque nas minhas ovelhas. Eu falei, tá bom, estou debaixo de autoridade, de bênção, não vou tocar. Ele falou, não coloque as mãos nas minhas ovelhas. E eu estava lá para respeitar isso daí. Só que o jeito que ele estava falando
Dava a entender que eu não estava preparado, que eu não estava apto, que eu tinha alguma coisa duvidoso, que eu não iria conseguir pregar. Não me inspirava ele, a minha presença ali. Falei, tá bom, fui lá, Deus deu graça, eu preguei, pessoas aceitou Jesus, Deus se moveu naquele lugar. E quando eu terminei de pregar, ele me chamou no escritório e falou, nossa, eu não sabia que Deus te usava assim não. Eu achei que era algo mais tranquilo. Falei assim, não, eu vim aqui fazer a obra de Deus, Deus me usa desse jeito. Daí ele foi lá e falou assim, ó, quando você não estiver bem na sua igreja, vem para cá que eu te dou salário. Você tem salário onde você está? Eu falei, não tenho. Eu te dou salário e logo, logo nós vamos estar na televisão. E você pode estar junto comigo. Eu falei, não, eu não posso. Era uma igreja muito grande, bonita, tinha sala para tudo, eu ia ter um salário. E ainda ele falou assim, ó, se você conhecer algum líder de jovem, alguém lá que está mais ou menos lá na sua igreja, lá manda para mim que eu sei que pode ser bom. Ou seja, eu resumo isso no quê? Primeiro, falta de ética ministerial. Desacreditou, depois, entre aspas, quis comprar o meu chamado. Só que a igreja linda, maravilhosa, ia para a televisão, um nome muito bom, o líder dessa igreja não tem nada a ver com a conduta desse pastor, mas aí que entra a questão. Às vezes tem gente que tem mais influência, mais poder, mas não é a vontade de Deus. Não era a vontade de Deus para mim naquele momento, embora parecia uma grande oportunidade, mas eu entendi pelo Espírito de Deus. É lógico que tudo tem um preço, a gente sabe que tem um preço a ser pago, mas eu entendi que era muito maior do que a igreja que eu congregava, tinha mais oportunidade do que a igreja que eu congregava, tinha um salário que eu não tinha na igreja que eu congregava, mas não era a vontade de Deus. Então não se iluda, eu tenho que ter aliança. A minha aliança era com o meu pastor, a minha aliança era com a igreja, a minha aliança era com aquele que Deus separou, com aquele que Deus ungiu, tá bom? Então isso é importante. Número 3, a nossa lealdade, a nossa fidelidade, a nossa aliança, ela vai ser testada, Lembra Judas? Judas, ele foi desleal com Jesus. Como? Quando Jesus foi aquele que escolheu, nós sabemos que foi Jesus que escolheu Judas para o ministério. Ele foi ladrão desde o princípio, ele era tesoureiro, ele roubava, ele fraudava as ofertas, mas Jesus foi dando oportunidade. E mesmo quando no último encontro de Jesus com Judas, no penúltimo, Jesus serviu a ceia na boca. No último, Jesus, com um beijo recebido de Judas, falou assim, amigo. Jesus nunca fez nada contra Judas, Judas fez. Só que no final do ministério de Jesus, Jesus parou de arrecadar. O ministério de Jesus parou de arrecadar. Por quê? Porque Jesus falou, agora chegou o tempo da morte, o tempo do sofrimento. Era a oposição, muita gente contra Jesus. Jesus estava caminhando para a cruz. Caiu as entradas do ministério de Jesus. O que Judas fez? Não estou lucrando, não está rendendo esse ministério. Ele vai lá e faz o quê? E ele vai lá e entrega, ele oferece Jesus. Ninguém vem até ele, pede para Judas, não. Ele, pelo caráter dele, ele vai lá e vende Jesus por 30 moedas de prata, preço avaliado de um escravo, se eu não me engano, igual a José no Egito tinha sido avaliado, quando foi vendido para os amalequitas, se eu não me engano. Então, ele vende por 30, depois se arrepende, não, ele tem um remorso, joga a moeda não tem valor nenhum, porque era preço de sangue inocente, preço de sangue inocente, mas por um momento, ele vai lá e rompe a aliança com Cristo. E Jesus fala assim, ó, o homem que trai o Filho de Deus, melhor seria nunca ter nascido. E o que acontece? Ele vai lá e tenta se suicidar, amarra a corda, o galho da árvore quebra, está em Atos capítulo 1 isso aí. Ele vai lá e o corpo dele bate nas pedras da ribanceira, se espalha todo lá embaixo e tem um fim trágico, porque ele quebrou uma aliança, ele foi desleal com o Filho de Deus. Então é muito perigoso ser desleal, ser infiel, porque nós seremos testados. Ele foi testado, a aliança dele com Cristo. Esaú ele tinha a bênção da primogenitura, ele era gêmeo de Jacó. Nasceu primeiro, tinha o direito da primogenitura. Isaac amava mais Esaú, mas um dia ele estava muito cansado. Lembra do teste aqui que nós estamos vendo? Será testado, ele estava muito cansado. E muito cansado, o que é que aconteceu com Esaú? Jacó, que era um homem assim que entendia o valor da primogenitura, da bênção de Deus, porque não era só a herança
do pai, mas era a bênção de Deus sobre o primogênito. Cansado, ele vai lá e fala assim, me dá um pouco desse quizado aí, Jacó. Jacó fala assim, não, me dá a sua primogenitura. E a Bíblia diz que ele desprezou. A Bíblia diz que Esaú foi profano quando desprezou, ou seja, ele tinha uma aliança com o pai para receber a bênção, Isaac. Ele tinha uma aliança com Deus para receber a bênção de ser o Israel de Deus, mas ele não honrou, ele quebrou aquela lealdade, ele foi testado e no teste ele não passou. Nós somos testados todos os dias, a nossa fidelidade a Deus, a nossa fidelidade a quem Deus ungiu e as suas promessas. Você que tem uma promessa, você vai ser testado. Eu tenho uma promessa, nós somos testados todo dia, nós somos provados para ver até onde nós estamos dispostos a aguentar por causa dessa promessa, por causa desse chamado, principalmente para você que está esperando há muito tempo. Tem gente que está me ouvindo que você está esperando há tempo. Isso é a fase do teste. Deus está testando a nossa fidelidade, o nosso caráter. Passando pelo teste do caráter, Deus vai nos dar as coisas, porque a gente não vai se distrair com a bênção. Muita gente recebe antes do tempo e se distrai. Lembra o filho pródigo? Recebeu antes do tempo e se distraiu. Então isso é muito perigoso. Ló quebrou uma aliança com Abraão, achou que era melhor, escolheu o melhor lugar, só que no fim, o melhor lugar, que era como se fosse, nós já aprendemos em alguma aula anterior aí, acho que ilusão, viu os campos verdes e ele disse, era como o jardim do Senhor. Só que se iludiu, se enganou e rompeu uma aliança, quebrou uma aliança achando que estava se dando bem e no fim se deu mal porque virou Sodoma e Gomorra. Um dos maiores exemplos de lealdade e deslealdade, de lealdade, primeiro que nós vamos ver. Essa história ela é fantástica, irmãos. Chega a nos admirar e assustar o tamanho da lealdade de um homem chamado Jonatas. Guarda bem esse nome, nunca se esqueça, Jonatas. Jonatas, ele era filho de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel, que Deus ungiu. O povo pediu, Deus ungiu através do profeta Samuel. Então Jonatas é filho de Saul, porém era leal. Saul era desleal, tinha um filho que era leal. Saul, primeiro rei de Israel. Número 1, sobre Jonatas, um exemplo de lealdade. A aliança eterna é maior do que a aliança paterna. Ou seja, Jonatas, se Saul morresse ou fosse deposto do trono, quem que assumiria? Se Saul é o rei, Jonatas, seu filho, é o príncipe. Príncipe é o segundo do reino. Se Saul morresse ou fosse deposto, quem que assumiria? Jonatas. Então Jonatas era o futuro rei de Israel. Mas olha a mentalidade de Jonatas. É isso que nós temos que pedir. Deus, me dá uma mentalidade de Jonatas. Me dá um coração de Jonatas. Olha o que Jonatas fez. Com o passar do tempo, a Bíblia diz que Saul começou a desagradar a Deus, começou a desviar o coração do povo de Deus, começou a praticar coisas imorais que não agradavam a Deus. E o que aconteceu? O seu filho Jonatas, vendo o pai, lembra um ditado que diz filho de peixe, peixinho é? Nesse caso, filho de peixe, peixinho não é. Porque Saul começou a ser desleal. Saul viu que Davi começou a ascender no reino. Lembra aqueles cânticos que cantavam na Bíblia quando Davi vinha das batalhas? Porque Davi ele trabalhava para o rei Saul. Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares. Aquilo começou a dar ira, raiva, ódio no coração de Saul, a ponto de Saul tentar matar Davi. Agora, imagine Jonatas, temente a Deus, ele tinha duas coisas. Ou ficar do lado do pai, porque agora Davi é uma ameaça para o reino, entre aspas. O povo está aclamando Davi, já começa a chamar nos bastidores Davi de novo rei de Israel, mas não era para ser ele, porque o reinado é uma dinastia, passa de pai para filho, de filho para filho, de pai, e vai indo. É uma dinastia, geração após geração. O filho assume, depois o outro filho assume, e vai indo. O filho do filho vai assumindo. Agora, quem está no meio? De um lado, Saul, perdendo o reinado, do outro lado Davi, um guerreiro, e no meio o próximo rei de Israel, porque Deus tinha rejeitado Saul. Qual que era a atitude de Jonatas? Ficar do lado do pai, porque se o pai fosse, ele ia ficar no lugar. Agora, ele não fica do lado do pai,
Porque ele tinha uma aliança, ele entendia o princípio espiritual da lealdade. A aliança eterna é maior do que a aliança paterna. A Bíblia não fala para desonrar pai e mãe, fala honra o teu pai e tua mãe para que te prolongue os dias. Mas se o pai e a mãe quebram um princípio de Deus, se o pai e a mãe não estão na conformidade com Deus, você vai ficar do lado de quem? De quem honra a Deus. Se você tem um filho, ele desonrou a Deus, você vai ficar do lado dele? Não, você vai ficar do lado das coisas de Deus, do lado da palavra de Deus. E sempre as pessoas às vezes criticam a gente porque por causa de um princípio bíblico, às vezes a gente tem que magoar uma pessoa. Eu já tive pessoas que falam assim, pastor, não pode corrigir o filho, tem que amar, tem que amar. Eu falo, não, eu corrijo o meu filho. De vez em quando tem que dar uma chinelada, porque a Bíblia diz assim, que aquele que corrige com vara, livra a alma do seu filho do inferno. Aquele que esconde a vara, aborrece o filho. Aborrece, por quê? Porque as pessoas pensam que a alegria é só dar. É só dar, não, não é só dar, não, é corrigir. Então o princípio está acima de alegria, e a gente faz com dor. Só que aqui Jonatas, ele utiliza um princípio da lealdade, a lealdade a quem Deus ungiu. Nesse momento, Saul, a Bíblia diz que Deus rejeitou Saul, só que Deus era com Davi. E agora Jonatas está entre a cruz e a espada. Olha o que a Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 20. Olha a atitude desse moço chamado Jonatas. 8:28. Diz assim, olha o que Jonatas diz assim, usa, pois, de misericórdia com o teu servo, porque fizeste comigo uma aliança do Senhor. Não é uma aliança normal, é uma aliança do Senhor. Se, porém, há em mim crime, mata-me, Davi. Mata-me tu mesmo. Por que me levarias ao teu pai? Davi falando para Jonatas, Jonatas, se eu estou errando contra o teu pai, porque aqui Davi está sendo perseguido. Davi tem que fugir de Saul. Não pode me matar agora. Por que me levaria ao teu pai? Então disse Jonatas, longe de mim tal coisa. Porém, se de alguma forma soubesse que o mal inteiramente estava determinado por meu pai, para que viesse sobre ti, eu não te revelaria? Então disse Davi a Jonatas, quem me fará saber se por acaso teu pai há de responder asperamente? Ou seja, Jonatas fala assim, se eu souber de qualquer coisa, ainda que seja segredo do meu pai contra você, eu vou te revelar. Porque sobre você repousa a bênção do Senhor, sobre você repousa o poder do Senhor. Versículo 13. O Senhor faça assim com Jonatas outro tanto, o que lhe aprover a meu pai se fazer algum mal. Se meu pai tentar te fazer algum mal, eu te farei saber, e deixarei partir e irás em paz, e o Senhor seja contigo, assim como foi com meu pai. O Senhor seja com você, Davi, como foi com meu pai, porque agora não é mais. No começo era, honrava, tudo certinho. E se eu então ainda viver, porventura não usarás comigo de beneficência do Senhor para que eu não morra, nem tampouco cortarás a minha casa, a tua beneficência eternamente, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra a cada um dos inimigos de Davi. Olha o que Jonatas fala assim, eu sei que eu não vou reinar em Israel, mas eu vou ter uma casa, eu vou ter um lar. Quando você virar rei, usa de misericórdia com a minha casa. Olha a posição que Jonatas se coloca, eu sei que eu não vou ser rei, embora pela lógica e pela dinastia era para mim ser rei, mas eu sei que Deus colocou você, Davi. Mas eu vou ter uma casa, honra a minha casa, guarda a minha casa. Versículo 30. Então, agora aqui no versículo 30, Jonatas faz uma aliança com Davi, volta para casa para saber o que o seu pai está pensando de Davi. O pai de Jonatas, Saul, monta uma mesa, dias de festa, uma mesa muito grande que só ajuntava autoridade e tinha um lugar para Davi. Aí no primeiro dia, Saul não fala nada porque Davi não está na mesa, mas no segundo dia ele vai lá e pergunta para Jonatas, cadê Davi que não veio? Ele é meu funcionário, ele é um grande guerreiro, ele deveria estar na mesa. Jonatas fala assim, pai, ele me pediu que ele tinha que sacrificar, ele tinha que adorar, só que Davi estava escondido. Sabe o que Saul vai lá e faz? Ele pega uma lança, mira na cadeira de Davi e mostra para Jonatas, eu estou irado, a próxima vez que eu encontrar aquele menino eu mato ele. Sabe o que Jonatas vai lá e faz? Ele enfrenta o pai.
Não é que ele está desonrando o pai, nós estamos falando de aliança eterna. Nós estamos falando de lealdade espiritual. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas e disse: você é filho de uma mulher perversa e rebelde. Ou seja, Saul ficou bravo com o filho. Você está defendendo Davi, que não é seu parente, que não é nada seu. E Saul ainda vai lá e fala assim: você sabia que você está ameaçando o teu trono? Você está ameaçando, você é o próximo rei de Israel, e porque você está defendendo ele, ele pode tirar o seu lugar de rei. Só que Jonatas não estava preocupado com posição, ele não estava preocupado com o ministério, ele estava preocupado em honrar ao Deus de Israel e honrar quem Deus ungiu. Ele enfrentou o pai. Hoje as pessoas para ir para a igreja: meu marido não deixa, não vou para a igreja, tal pessoa não reclama, não vou para a igreja, veio parente em casa, eu tenho vergonha de falar que eu vou para a igreja, eu tenho vergonha de deixar em casa. Olha, Jonatas enfrentou o pai, o rei de Israel, para defender o ungido. Hoje as pessoas, quantas pessoas dentro de casa às vezes fala mal de pastor, mal de irmão na frente de filho, na frente de parente? É uma pouca vergonha isso daí, porque está desonrando quem Deus ungiu, ao invés de defender, enfrentar a família para defender o seu pastor. Não estou falando de quem faz errado, defender o seu líder, defender a sua igreja, não, entra na onda. Jonatas enfrentou o rei de Israel irado, quase foi morto pelo próprio pai para defender um servo de Deus. Olha, isso é lealdade, isso é aliança, isso é compromisso com Deus. Muitas pessoas estão trazendo maldição para dentro de casa. Quando, ao invés de defender as coisas de Deus, está atacando as coisas de Deus, está falando mal das coisas de Deus, está brincando com as coisas de Deus. Isso não é lealdade, isso é deslealdade. O desleal, diz a Bíblia, que ele não fica de pé, ele não aguenta, ele não tem estrutura. Agora o leal permanece para todo o sempre. Isso é muito importante. No versículo 42, e disse Jonatas a Davi: vai em paz, e o que nós temos feito aliança em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja entre mim e ti, entre a minha descendência e a tua descendência perpetuamente. Ele vai lá e Jonatas vai lá e procura Davi de novo escondido, fala assim: ó, a aliança que eu tenho com você, eu não vou quebrar. Número 2, se Deus separou, honre. Pense em quem Deus separou para o ministério, para ser autoridade espiritual sobre a tua vida, sobre a sua igreja, onde você congrega. Tem algumas denominações que faz conosco. Pense na pessoa que Deus ungiu para ser o seu líder, para ser o seu patrão, para estar sobre você, a sua família. Quem Deus separou? Se você entende que Deus separou alguém para a tua vida, honre essa pessoa, honre a sua aliança, entregue, não tenha medo. Olha o que Jonatas faz. Olha a atitude de Jonatas. 1 Samuel 18, 3 e 4. Diz assim, ó: e Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas amava Davi como se fosse a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e deu a Davi, como também as suas vestes, a sua espada, o seu arco e o seu cinto. Ou seja, olha que tremendo. Jonatas entendeu: não é eu que vou reinar. Essa roupa que eu estou usando de príncipe não é para mim, é para Davi. Ele pega a sua capa, a sua roupa, que não era qualquer roupa, o seu arco, o seu cinto, a sua espada, e coloca na mão de Davi. Ou seja, ele falou assim: se Deus separou Davi, ele não só aceitou Davi reinar, ele amou Davi no trono. Tem muita gente que está debaixo de autoridade. Eu obedeço, mas eu não concordo. Eu obedeço, mas eu não gosto dessa pessoa. Deus está te testando. Deus está te provando. Eu aceito a ordem do meu pastor, do meu líder, do meu patrão, mas eu não gosto. Eu não aceito. Jonatas não. Está entendendo? Porque algumas pessoas vencem na vida, outras não. Jonatas amou como a sua própria alma e entregou. Toda pessoa que quer ter ministério, se ela só obedecer, mas ela não se entregar, ela nunca vai chegar a lugar nenhum. Porque ela vai fazer com raiva, ela vai olhar para o líder dela, ela tem raiva, ela não concorda com as atitudes, com as decisões, o ministério seu vai ficar travado. Isso é perigoso, eu estou te alertando, vai ficar travado. Você não pode só obedecer, não, ele entregou tudo. Tudo que era dele, ele entregou na mão de Davi. E o amou como a sua própria alma. Ele sendo príncipe, se submeteu a um general, a um guerreiro. Isso é uma pessoa que é exemplo de
deslealdade. Agora, próximo. Lembra? Saul, pai de Jonatas, Jonatas, filho de um desleal, porém era leal. Fez aliança com quem? Davi. Agora o filho de Davi, olha que história tremenda. O filho de Saul honrou Davi. Agora o filho de Davi não honrou o próprio pai. Absalão, ele é filho de Davi, mas desleal. Tá entendendo? Quando se trata de ministério, agora com base na vida de Absalão, filho de Davi, quando se trata de ministério, tenha discernimento. Lembra que nós estamos estudando isso desde o começo? Discernimento e prudência, entendimento. Não avalie uma pessoa só por aquilo que ela faz, mas sim por aquilo que ela é. B. Olha o exemplo de Jesus. Será que Jesus desconfia de alguém? Eu já ouvi pessoal falar, não, Deus ama, Jesus ama, mas será que ele desconfia de alguém? Ele desconfia. Ele não se entrega para qualquer pessoa. Olha em João 2, 23. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, no dia da festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Creram. Muitos creram no nome de Jesus. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque conhecia todos. Olha que tremendo isso. Isso aqui é forte. Jesus foi no local, em Jerusalém, curou muitas pessoas, porque ele curou, muitos creram nele, só que ele não confiava em ninguém porque conhecia o coração. Peraí, se muitos creram nele, por que Jesus não creu no povo? O povo pode crer nele, mas ele não crê no povo. Por quê? Eles creem em Jesus por causa do milagre que ele fez, mas não por aquilo que ele é, o Cristo, Filho de Deus, que veio salvar a alma. Ou seja, a crença deles estava no que Jesus fez, e não no que Jesus é. Então Jesus, ele não entrega o coração dele para quem não entrega o coração para ele. É muito importante não confiar. Jesus não confiava. Ele se entregou e amou todo mundo, mas não confiava em todo mundo. Mesmo quem crê nele, ele não confia. Cuidado. Não é porque uma pessoa é legal com você que você pode confiar. Não é porque uma pessoa te elogiou que você vai confiar. Não é porque uma pessoa trabalha com você que você vai confiar. Uma coisa é uma amizade profissional. Outra coisa é uma amizade no campo emocional. Pessoas que podem entrar no teu coração, podem entrar na tua vida, podem saber os teus segredos. Tem amizade até onde você trabalha no campo profissional, mas não tem amizade no campo emocional, que isso é perigoso. Muitos criam, talvez a pessoa fale, eu acredito em você, eu acredito nos seus sonhos na vida. Cuidado, não crê nas pessoas. Como diziam os antigos, quer conhecer alguém? Coma 1 quilo de sal com ela. Ou seja, é muito tempo comer 1 quilo de sal com uma pessoa. Então, fique atento quanto a isso. Cuidado com talento. Talento, não estou falando que isso aqui é errado, só que nós vamos mudar a nossa ótica de visão. Nós não vamos enxergar só, nossa, essa pessoa é bênção, porque ela tem um talento, em qualquer campo, na igreja ou no trabalho. Nossa, que talento ela tem. Ela tem nome, tem sobrenome, tem posição. Ela é simpática. Nem todos que são simpáticos, que têm carisma, realmente têm um caráter. Já disse isso em uma aula, carisma não é caráter. Personalidade não é caráter. 2 Samuel, isso aqui você vai se surpreender. Talvez pode ser que alguém que já assistiu essa aula, já em outra ocasião que eu dei, mas olha isso daqui. Isso daqui, só esse texto, já vai abrir os nossos olhos e nós vamos rever os nossos conceitos. Olha Absalão, lembrando que Absalão é filho de Davi, mas não puxou o caráter do pai. Absalão tinha nome, sobrenome, tinha talento, era o homem mais lindo de Israel. Depois nós vamos ver. Ele era muito, mas muito simpático. Não tinha ninguém mais simpático, politicamente correto, como Absalão.
Olha o comportamento de Absalão, olha a astúcia de Absalão. Davi agora é rei de Israel, Se Davi morresse, quem que iria herdar o trono? Absalão. Absalão estava na linha da dinastia para reinar. Só que Absalão chegou um tempo que ele falou, não, meu pai vai demorar a morrer, porque Deus está dando vida para o meu pai. Então o que eu vou fazer? Já que eu não consigo entrar e tomar o lugar, tomar a cadeira, tomar o trono, eu vou trazer o povo do reino para mim. E o povo vai começar a me chamar de rei. Esse que é o perigo. Vão começar a me chamar de rei. Não foi Deus que me ungiu. Não foi meu pai que passou o cetro para mim. Não. Eu quero antecipar o meu lugar no trono. O que Absalão vai lá e faz? Isso daqui. Olha o perigo. E aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava na entrada da porta do palácio. E sucedia que todo homem que tinha alguma questão, alguma causa para vir até o rei, quem que é o rei? Davi. A juízo, chamava Absalão essa pessoa para si. A pessoa ia para falar com o rei, só que Absalão, que era astuto, chamava para si. Para vir, chamava para si e lhe dizia, de que cidade é você? E dizendo ele, sou de uma das tribos de Israel, é o teu servo. Então Absalão lhe dizia, olha, os teus negócios são bons e retos. Ele nem ouvia a pessoa, qual que era, o que a pessoa tinha e já falava, ó, é bom o que você está fazendo, é reto o que você está fazendo, aquele famoso. Eu acompanho isso dia após dia. Recebe uma mensagem, ó, pastor, ora por mim para Deus me abençoar. Peraí, abençoar o quê e para quê? Tem tanta gente fazendo coisa errada e está pedindo oração para Deus abençoar. Abençoar casamentos que Deus não abençoa. Eu já vi duas pessoas, infelizmente um par, você entende o que eu estou falando, um par. Nós vamos pedir oração para Deus nos abençoar. Não, Deus abençoa essa pessoa no individual, aquela no individual. O par ela não vai abençoar. Olha o que Absalão, para ganhar o coração do povo, começou a pregar o que o povo queria. Não, o seu negócio é bom, o seu negócio é reto. Agora, Davi não. Davi ele julgava segundo o que Deus falava. Ou seja, esse negócio não é bom, não, esse negócio não é reto, não. Mas ele, para conquistar o povo, começou a falar que Deus estava abençoando tudo. Que Deus ia abrir a porta em tudo. E não é. Olha o que ele fala, os seus negócios são bons e retos. Porém, da parte do rei não tem quem te ouça. Ou seja, meu pai já está velho. Meu pai não tem mais tempo para você. Agora o negócio dele é só trono, é só palácio. Ou seja, ele se colocou no meio para dividir entre o coração do rei e o coração do povo. Ele tirou o coração do povo para com o coração do rei. Olha a astúcia. Está entendendo o que é discernimento? O perigo? Eu já passei por isso. O pessoal fala, agora o pastor está na correria, agora é tanta preocupação. Se eu fosse pastor, eu faria isso. Se eu fosse pastor, se eu estivesse no lugar dele, eu faria isso. Ele falou isso, mas eu acho que é isso. Eu já experimentei isso, experimento pessoas tentando tirar o coração dos membros da igreja junto com o meu coração, tentando me colocar contra a igreja contra mim. Eu já vi, experimento isso várias vezes. É o mesmo que Absalão. Numa empresa acontece isso. Um funcionário bom querendo colocar patrão contra funcionário contra patrão. Isso é Absalão. Absalão, eu sei que Deus está tirando discernimento de pessoas que talvez você vai ter que cortar laço. Disse mais Absalão, quem me dera se eu fosse rei? Pronto. Olha o que ele diz. Se eu fosse rei. Se eu fosse rei, porque se todos os homens viessem até mim em alguma questão, eu lhe faria justiça. Como que um homem injusto está falando que se ele fosse rei, ele ia fazer justiça? Só que o povo não estava entendendo, o povo estava cego. Ele conseguiu furtar, nós vamos ler aqui, ele conseguiu tirar o coração do povo, do coração do pai dele. Se ele fez isso com o pai, imagina que as pessoas não podem fazer conosco, que não somos parentes. Cuidado até entre parentes, toma cuidado. Por isso que a Bíblia diz assim, que sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Cuidado com aquilo que você fala, quem entra na sua casa, o que você revela, os segredos. Se Absalão não fez isso com o pai, porque não esperou o tempo de reinar, imagine nós, irmãos, nós estamos sujeitos a isso daqui. Ele vai lá e fala, quem me dera ser rei? Você já ouviu alguém falar, quem me dera se eu fosse um professor?
Quem me dera se eu fosse líder nessa empresa, quem me dera se eu fosse patrão, quem me dera se eu tivesse um comércio invejoso, quem me dera se eu fosse pastor dessa igreja, eu ia mudar tudo. Se ele ia mudar tudo é porque não concorda com nada, é porque é profano, tem que ser cortado, tem que ser extirpado do reino, não vai ter nunca uma cadeira, sabe por quê? Todo aquele que tenta tirar alguém para entrar, nunca vai entrar. E se entrar, é de pouca duração o seu reinado. Espera o tempo de Deus. Não puxa o tapete de ninguém. Porque tudo que semearmos nós vamos colher. Você pode até, eu não gosto daquela atitude. Todos nós podemos, irmãos, pensar, não gostei daquela atitude, eu não concordo, mas fique em silêncio, guarda para você, ora. Deus, quem que está errado? Essa pessoa que está tomando essa atitude ou eu? Às vezes é nós, irmãos. Porque nós não entendemos. Uma coisa está aqui embaixo, igual eu vejo pessoas falar, se eu fosse prefeito, eu ia fazer isso, fazer aquilo. Eu falo, fácil falar. Quero ver, está lá em cima. Se eu fosse o presidente, eu faria isso e aquilo, mas não é. Não sabe nem o que é política, vai falar mal do presidente, não entende nada. Como que funciona medida provisória, como que funciona a lei, como que funciona regimento, como que funciona a Constituição. Ah, por que ele fez isso? Não, é inconstitucional, a pessoa nem sabe o que é Constituição e está falando. Ah, ele tá colocando ministro que ele conhece, mas peraí, ele vai colocar quem ele não conhece? Tem que ter aliança com quem conhece. As pessoas não sabem de nada e querem ocupar a cadeira. Tome muito cuidado com isso. Versículo 5. Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar perante Absalão, porque ele era um príncipe, ele estendia a mão e pegava e beijava. Tá vendo aqui o tópico C aqui, a simpatia? Não parece que é um cavalheiro fazendo isso? Olha aqui, vamos supor, um pastor abençoado, olha, fala com todo mundo, é agradável, não pega firme com ninguém, ele só elogia as pessoas, é só vitória. Cuidado com minha simpatia. A Bíblia diz que Absalão pegava na mão das pessoas e beijava para ganhar o coração dela. Olha a simpatia, olha só sorriso. Esse é de Deus, até para relacionamento. Olha, esse é de Deus, só elogia, só fala coisa bonita, só eu te amo. Cuidado, pode ser laço, isso é muito perigoso. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel. Ele começou com alguns, agora ele faz em todo Israel. Ele vai lá, parece aquele político que só sabe sorrir. E não é verdade, eu prefiro ser fechado, às vezes ser meio assim, porque para ele ter que mentir, enganar, irmãos. Gente que começa a sorrir para todo mundo só para ganhar ibope, ganhar voto, ganhar isso, ganhar aquilo, não. É o nosso caráter que conquista as pessoas. E Absalão fazia isso em todo Israel, para com aqueles que vinham ao rei. Ou seja, as pessoas não tinham mais acesso ao rei. O rei estranhou, mas peraí, ninguém mais me procura, por quê? Absalão conseguiu tirar todo mundo da direção de Davi. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Ele furtava. E ele conseguiu passar por todas as cidades. E nas cidades ele pagava homens que seguiam ele para gritar: Absalão reina, a ponto de Davi ter que fugir. Era tanta gente gritando Absalão reina que Davi teve que fugir. Olha, irmãos, o perigo da lealdade e da deslealdade. Só que o fim é trágico. O símbolo da minha glória pode ser o símbolo da minha decadência, pode me levar à decadência. 2 Samuel 14, olha o que diz. Absalão, ele era perfeito. Até quando, antes de Satanás cair, Lúcifer cair, a Bíblia diz assim: perfeito eras, o mais lindo, o mais belo, ele era feridor de medida. Ou seja, quando alguém quisesse ver alguma coisa bela, a Bíblia diz que ele era feridor de medida. Tinha que olhar para ele. Ele era a expressão máxima da glória de Deus. Era a perfeição. Perfeito eras, até que se achou iniquidade em ti. 2 Samuel, olha quem que era Absalão. Olha o porte dele. Não havia em Israel nenhum homem tão belo e tão aprazível como Absalão. Desde a planta dos pés até o alto da cabeça não havia defeito nenhum. Ou seja, olhando do lado de fora, não tinha defeito. Era o Deus grego, era um homem poderoso, era filho, um bom partido, filho de Davi. Mas ele já estava fundado há muito tempo. Cuidado, não é porque o pai é bom que o filho vai ser bom. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus.
Mas o filho não era. O filho não era segundo o coração de Deus. Ele tinha um cabelo muito comprido. Quando cortava o seu cabelo uma vez por ano, está aqui no texto, porquanto pesava muito na sua cabeça, e o peso era de 200 ciclos, segundo o peso real. O cabelo dele era grande, irmãos. Invejava para qualquer mulher. Fazia inveja para qualquer mulher. Sabe mais ou menos quantos quilos era? Quase 2,5 kg de cabelo que ele cortava, fora o que ficava na cabeça. Todo ano ele cortava um pedaço, dava 2,5 kg, tão bem tratado, tanto que ele cuidava. Era o símbolo da glória dele, não tinha ninguém mais bonito, mais forte, mais aprazível em Israel. Só que olha o que ele fez com o pai, cuidado. Às vezes a gente procura coisa bonita para se aliançar, só que o final é feio. Às vezes as coisas desprezíveis, as coisas loucas, as coisas que não são, Deus vai usar para confundir as que são, para confundir as que todo mundo quer. Não vá pela aparência, como Deus falou para Samuel. Samuel, não olhe para a aparência, porque eu olho para o coração. Então, homem lindo, Deus grego. Agora olha o fim de Absalão. Se de um lado o cabelo dele era símbolo da glória dele, olha o que aconteceu. Versículo 9. E Absalão se encontrou com os servos de Davi. Aqui tem uma batalha, uma guerra. Absalão tirou Davi do trono, Davi teve que fugir. E agora Absalão coloca o exército dele contra o exército de Davi. E há uma guerra. E nessa guerra, Absalão vai fugir. Quando Absalão vai fugir, ele ia montado em um mulo. Ele entrou numa selva, onde as árvores tinham muitos galhos espessos. E um ramo de um grande carvalho pegou na sua cabeça e ele ficou pendurado pelo cabelo entre o céu e a terra. E o mulo que estava embaixo dele, que ele estava cavalgando, passou e ele ficou pendurado. Pode ler 18:9 de 2 Samuel. E sabe o que aconteceu? Chegou alguém lá, foi lá e matou ele. Ou seja, o que ele mais se glorificava, o que mais era o símbolo da glória dele, da perfeição dele, que era o cabelo. Por causa desse cabelo ele ficou enroscado nas árvores, não conseguiu nem mais para cima nem tocar os pés no solo e foi morto nessa batalha. Por quê? Porque às vezes aquilo que a gente acha que é o símbolo da nossa glória pode ser o símbolo da nossa decadência. Davi, ele era um exemplo de lealdade e deslealdade. 1 Samuel 24:4, olha o que Davi fez. Lembra quando Saul estava perseguindo Davi? Queria matar ele? Se Davi matasse Saul, concorda que seria legítima defesa? Sim, legítima defesa. Mas olha, quando Davi teve a oportunidade de matar Saul, olha a palavra que vem. 1 Samuel 24, 4. Saul pega 3.000 soldados e vai atrás de Davi para matar ele. Só que agora Saul vai lá, alivia o ventre, deita, dorme. Davi entra na caverna e agora ele está frente a frente com o seu maior inimigo, com aquele que tentou matar a vida dele várias vezes. Olha o que o soldado de Davi fala. Então os homens de Davi lhe disse: olha o dia que o Senhor teu Deus te deu. E disse: eis que dou os teus inimigos nas tuas mãos, e lhe farás como bem parecer aos teus olhos. Então Davi se levantou mansamente e cortou a orla do manto de Saul. Ou seja, os homens de Davi falaram assim: este é o dia que Deus entregou o teu inimigo na tua mão. E olha o que Deus te diz. Oh, irmãos, isso aqui tem que ter discernimento mesmo. Os homens falaram: olha o que Deus está te dizendo. Deus manda te dizer: assim diz o Senhor, eu coloquei os teus inimigos na tua mão. Se Davi não tem discernimento da voz de Deus, ele poderia ter cometido um delito muito grave. Ele vai lá e não mata Saul. Ele vai lá e corta a ponta da veste. A ponta. Quando ele corta, olha o que acontece. Sucedeu, porém, que depois que ele cortou a veste, doeu o seu coração. E ele disse: o Senhor me guarde, que eu faça isso ao meu Senhor, a ungido do Senhor, estendendo a minha mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. Saul não era mais ungido do Senhor. Deus já tinha tirado dele o reinado e o Espírito Santo. Só que Davi falou: não, eu não vou tocar no ungido do Senhor. Eu não vou brincar com o ungido do Senhor. Ele respeitou
mesmo sabendo que não era mais ungido. Ele falou, não, deixa Deus, vai chegar o tempo. E Davi conteve os homens e não permitiu que matasse Saul. Davi teve que defender Saul. Imagine Davi tendo que abrir os braços e falar, não, vocês não vão tocar nele porque ele é ungido do Senhor. Mas não era mais, só que ele falou, na dúvida, eu não vou brincar, eu não vou tocar. Olha que homem é esse, meus amados irmãos. Capítulo 26. Mais uma vez, depois que Davi vai lá e fala, quando Saul acorda, ele vai lá e fala, ó rei, eu tive a oportunidade de te matar, mas não te matei, eu te livrei. Saul dá um certo remorso no coração, mas volta a perseguir Davi, volta mais implacável. Levanta uma ofensiva militar para matar Davi. Mais uma vez, Davi encontra Saul. E olha o que ele vai lá e faz, 26, 8. Então disse Abissai a Davi, Deus te entregou hoje. Olha mais um homem falando, Deus te deu, Deus te entregou, cuidado com esse negócio. Deus está te dando, eu vejo no Facebook, tem profetas e tem falsos profetas, milhares de pessoas vendo, ó, Deus está te dando, Deus está me revelando, Deus está te abençoando, Deus está te entregando, Deus está te mandando. Que evangelho que é esse que Deus só dá, que Deus só entrega, que só anjo está passeando com bandeja? Que evangelho é esse? Evangelho da mentira, evangelho fraudulento. Deus ele dá, Deus ele entrega. Mas cadê o evangelho? Deus tira, entrega, abandona esse caminho de libertação. Não tem esse negócio. Olha que fala, Davi, Deus está te dando o teu inimigo na tua mão. Deixa, pois, encravar a lança no peito dele na terra. E nem vai precisar tocar a segunda vez. Olha, de uma vez só vão matar. E disse Davi a Abissai, nenhum dano vai fazer a ele, porque quem estendeu a mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Quem tocou naquele que Deus ungiu e ficou por inocente? Porque é culpado. Todo aquele que fala mal de uma autoridade espiritual é culpado. Disse mais Davi, vive o Senhor, que Deus vai o ferir. Lembra que diz Romanos? A mim pertence a vingança, e eu retribuirei a cada um segundo as suas obras. A Deus pertence a vingança. O Senhor vai ferir ele, e vai chegar o dia dele que ele vai morrer. Eu sei que ele vai morrer porque ele está brincando com Deus. Só que não é eu que vou dar sentença. Se você vê alguém roubando, meu irmão, se você sabe que alguém está praticando um pecado muito grande, não toca, não mexe. Ah, mas o pior pecado é quem fala mal. Tem a mesma culpa de que quem pratica. Isso é perigoso. Vai chegar o dia que ele vai morrer. E ele vai para a batalha, ele vai perecer. Olha que isso aqui é tremendo. Davi sabia que ele ia morrer. E ele morreu numa batalha, realmente, como Davi disse, mas não foi pela mão de Davi. Foi pela mão de outros. Foi o juízo, foi o próprio juízo de Deus que foi lá e fez isso daí. Então é muito importante, não toque, não mexa. Se alguém pecou, se alguém errou, deixa Deus tratar. Ou quem Deus quer usar para tratar. Mas a gente não pode ser juiz de causas espirituais. A gente querer colocar a nossa mão como se a gente fosse Deus. Por que não tira? Eu já vi várias pessoas. Por que não tira do altar? Por que não arranca? Lembra da parábola do joio e do trigo? Os dois crescem junto. Deixe que na hora certa Deus vai intervir, ele vai tirar para que não tire um e arranque outro. Então tudo tem um tempo. É muito fácil falar quando não está lá. Agora quero ver estar lá e fazer. Esse que é o problema da nossa geração. Querer dar palpite para coisas que ela não foi designada. Então nós devemos tomar cuidado, não tocar nas coisas santas. Quantas pessoas falam mal de dízimo, de oferta? Isso é santo. E se tocar em coisa santa, o Deus que é santo pode tocar nessa pessoa. Não entre, você pode até não concordar. É verdade, mas fica na sua. Vamos ficar na nossa. Deus está dando essa escola para nós, para mudar a nossa questão espiritual. Você tem ministério chamado? Se prepare porque o novo está chegando. Não, nem vou entrar nessa questão. Vamos falar de tal pessoa. Você viu que tal pessoa aprontou? Você viu que traiu a esposa, o esposo? Deixa essa pessoa, beleza? Que aquele que está de pé cuide para que não caia. Quem está caído tem chance de se levantar. Agora quem está de pé tem chance de cair. Deixa. Fala, guarda essa frase. Eu não sou juiz. Deixa Deus fazer, deixa Deus tratar. Deixa que o patrão está vendo, o prefeito está vendo, o pastor está vendo. Deixa, não vou entrar nessa questão. Eu não fui separado para juízo e nem para julgar. Eu fui separado para adorar.
Estamos fechando. Mateus 25, 23, Jesus fala: quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. É uma regra. Essa regra é absoluta, não tem como retroceder. Quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Tem gente que fala assim: o dia que eu tiver mais, eu vou ser fiel. O dia que eu tiver oportunidade, eu vou ser fiel. O dia que o pastor me ver e me deixar eu fazer isso, eu vou ser fiel. Não. Quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Davi foi fiel no pasto, foi colocado no trono. A Bíblia diz que Deus achou em Davi um homem segundo o seu coração. E essa frase era quando ele estava no pasto, não é quando ele estava no trono. Ou seja, o coração de Davi estava preparado no pasto e não no trono. Tem gente que fala que Deus falou isso, não. Deus, ele era um adorador, um exímio adorador no pasto. E depois foi para o trono, só continuou fazendo o que ele fazia. Não pense em mudar depois que estiver no altar. O dia que eu for patrão, eu vou melhorar minha conduta. O dia que eu for líder, eu vou melhorar minha conduta. O dia que eu for pai, eu vou melhorar minha conduta. O dia que eu for pastor, eu vou melhorar minha conduta. O dia que eu tiver oportunidade, eu melhoro minha conduta. O dia que eu ganhar mais, não. Quem não é, isso é regra. Não tente confrontar a regra, não tente colidir contra a regra espiritual. Quem não é fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. Quem não é fiel nos bastidores, por que vai ser fiel no palco? Tem gente que só é bom no palco, mas é ruim nos bastidores. Não adianta. Quem não contribui no pouco, não vai contribuir quando tiver muito. O dia que eu ganhar mais, o dia que o meu patrão aumentar meu salário, o dia que eu terminar de pagar minha faculdade, meu carro, meu isso, meu aquilo, aí eu vou ser dizimista e ofertante. Não vai. Porque não vai sobrar. Quem não é fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. Isso nós devemos o quê? Entender, porque a princípio Jesus estabeleceu, há uma parede. Não tem como bater de frente com essa parede, porque é um princípio. Quem não respeita sendo servo, por que deve ser senhor? Não, o dia que eu for, não. Isso é uma regra. Com todo o coração eu falo, meus irmãos, Deus, ele vai observar a nossa atitude quando a gente não tem, ou quando a gente tem pouco. Lembra a viúva de Sarepta? Eu tenho tão pouco que vai comer eu e vai morrer. O profeta falou, não, faça primeiro, honre as coisas de Deus. Seja fiel, você sendo, eu ganho um pouquinho, eu sou ajudante do auxiliar. Seja fiel no pouco. Seja fiel na função que Deus te deu. Seja fiel ouvindo, que Deus vai te dar público para você falar. Porque tem gente que só quer falar em público, mas não quer ouvir em silêncio. É muito fácil querer se levantar para ensinar, mas não se sentar para aprender. Tudo isso é regra. Todos nós somos provados nisso. Eu sou. Quem está falando aqui não é melhor, mas eu posso garantir. Tudo que você sofre, eu sofro. Tudo que você pensa, eu penso. Tudo que você passa, eu passo. Eu não estou falando que eu sou melhor. A cada dia eu estou aprendendo a ser pastor. E por último, a honra tem um preço. Davi um dia está escondido numa caverna, e lá na caverna ele tinha vários valentes. Valentes eram pessoas aliançadas, fiéis. Ele vai lá e fala lá na caverna, distante, lá no deserto, ele fala assim, nossa, eu estou com muita sede. Se ele está com sede, ele quer beber água, só que ele fala, eu estou com sede da água de Jerusalém. Quando os 3 valentes dele ouvem, o rei está com sede da água de Jerusalém, sabe o que os 3 faz? Se apronta, pega a espada, pega escudo e pega a lança. Vai até Jerusalém. Eu não vou ler porque já está fechando aqui 1 hora. Você pode ler depois. Vai até Jerusalém, arrisca a vida e vai até a fonte de água de Jerusalém e traz para Davi. Olha a aliança. Opa, meu rei está com sede. Lembra que Jesus disse que qualquer que der ao menos um copo de água fria a um dos meus profetas não vai perder o galardão? Olha o princípio de honra. Quem honra entrega, quem honra se arrisca. Quem é fiel se arrisca, se entrega no casamento, em tudo. Quando ele chega com a água, Davi vê aquela água da fonte de Jerusalém. Era para Davi beber com gosto. Sabe o que Davi vai lá e faz? Joga na terra. Está preparado para ser provado? Está preparado para ser valente? Está preparado para vencer na vida? Davi joga e fala, não, essa água custou o preço, vocês arriscaram a vida, eu não vou beber não. Não era para Davi ao menos beber? Mas os 3 valentes não confrontou Davi. Eles se submeteram e mesmo assim honraram a Davi. Se arrisca. A honra tem um preço. Quem vai querer pagar o preço? Que Deus te abençoe, Deus te guarde, tá bom? Assista tudo, faça seu resumo. Nas próximas aulas tá vindo coisas bacanas por aí, tá bom? Deus te abençoe, fica na bênção, fica na paz. Eu te amo em Cristo Jesus e somos iguais. E junto nós vamos para o céu. Paz.